Utilizar him, her, me, us e algumas outras palavrinhas desse tipo é uma dúvida que a maioria dos estudantes de inglês tem. Eu sempre recebo perguntas como: quando utilizar him e his? E por que se her significa dela na frase tal, não significou? Isso acontece na maioria das vezes porque a pessoa não sabe a diferença de possessive adjectives e object pronouns. O nome é o de menos, mas aqui você vai aprender na prática como é que utiliza cada um dos dois. Então, para quem não me conhece, meu nome é Igor Tavares e meu sonho é te ver fluente. Por isso, toda semana eu posto vídeos completíssimos com dica de inglês. Então, se inscreva aqui para não perder nenhuma dica que tá cada uma melhor que a outra. Então, sem mais delongas, possessive adjectives ou adjetivos possessivos em português são palavrinhas como my, your, his, her. Essas palavras demonstram posse e cada pronome pessoal tem uma palavrinha dessa equivalente, tem seu possessive adjective equivalente. Você está vendo na tela uma tabelinha onde a primeira coluna são os pronomes pessoais e a segunda coluna são os adjetivos possessivos equivalentes. Então, I significa eu, mas my é o equivalente do I para posse, que é meu. You é você, mas se quiser falar seu ou sua, é your, que é o adjetivo possessivo. We é nós, mas o possessivo é our. E aqui vale uma observação, quando nativos estão falando rápido, às vezes soa simplesmente como are. He é ele, mas his é dele. She é ela, mas her é dela, é uma posse. It é ele ou ela, mas aqui é para coisas que não são seres humanos, para objetos, animais, o que não for humano. E aí o its vai ser a palavrinha de posse equivalente, vai ser dele ou dela, mas aí não estamos falando de pessoas. E finalmente, they é eles ou elas, e a palavra de posse é their. Então o segredo aqui é a palavra posse. Essa segunda coluna sempre vai indicar posse. Vamos ver agora na prática com exemplos. Olha só. My car is black. My car is black. Meu carro é preto. É claramente posse. Meu carro, my car. Ou his wife is 28 years old. His wife, a esposa dele. Aqui também indica posse. Na verdade, na prática, a esposa não é literalmente dele, não pertence a ele. Mas isso aí é só uma discussão filosófica. Na língua é bem mais simples que isso. No inglês, his wife, esposa dele, indica posse. A mesma coisa se fosse his son, o filho dele. Her daughter, a filha dela. Tudo aí indicando posse na língua inglesa. Então vocês viram que pode ser objeto, pessoa, pode até ser uma parte do corpo, por exemplo. Her hair is short. Her hair is short. O cabelo dela é curto. Claramente posse, o cabelo é dela. Veja só um exemplo aqui com its, que não se trata de ser humano. My smartphone is very good, but its screen is broken. My smartphone is very good, but its screen is broken. Ou seja, meu smartphone é muito bom, mas a tela dele está quebrada. Tela dele, its screen. Eu não posso falar his screen porque não é um ser humano, não é uma pessoa, por isso que eu usei its. E aí temos também a terceira coluna, que são os object pronouns, ou pronomes objetos em português. Nessa terceira coluna também temos as equivalências. Para I é me. Para you, coincide, é you também. Para we é us. Para he é him e para she é her. E aqui que mora a dúvida, porque coincidiu. O she, tanto o adjetivo possessivo é her e o pronome objeto também é her. Aqui foi uma questão de coincidência, mas vão ser usados em contextos diferentes. Continuando aqui para it, também coincide, vai ficar it. E para they, fica them. Reparem que para a terceira coluna eu não ousei colocar traduções, porque traduções não funcionam bem aqui. Vai variar muito de frase para frase, de contexto para contexto. O que você tem que entender aqui na prática é que quando queremos mencionar um sujeito, ou seja, uma pessoa ou uma coisa, depois de verbo ou depois de preposição na frase, ao invés de usar os pronomes pessoais, que é a primeira coluna, vamos usar os pronomes objetos, que é a terceira coluna. Então veja o exemplo. I like her. Eu gosto dela. Eu não poderia, em hipótese nenhuma, falar I like she, porque like é um verbo e depois de verbo você usa um object pronoun para mencionar a pessoa. I like her. Repare que esse her aqui não tem nada a ver com posse. Eu gosto dela, mas aqui nada é de ninguém, não tem posse nenhuma. Simplesmente eu mencionei ela usando her na frase. E olha só por que tradução não funciona bem. Eu poderia falar I love her. I love her. Eu amo ela, ou eu a amo, para ficar com o português mais correto. Mas veja que com I like her, o her significou dela, e com I love her,
O her significou ela, no caso de eu amo ela, ou significou a, no caso de eu a amo. Então a tradução aqui pode variar bastante para o português. Olha essa frase aqui agora. I need to talk to him. I need to talk to him. Eu preciso conversar com ele. Dessa vez eu usei him e não he, porque está depois de preposição a palavrinha to. I need to talk to him. Então se eu falasse I need to talk to he, estaria errado. Aqui a tradução ficaria eu preciso conversar com ele. Então him significou ele. Mas se eu falasse eu gosto dele, a frase seria I like him. E o him aqui significou dele. Então coloca na cabeça que tradução literal para isso aí não funciona. Essas palavrinhas não estão atreladas a uma tradução única, pode variar. Agora eu vou entregar a bola para você, vamos testar se você entendeu. Olha a frase, her house isn't near. Her house isn't near. A casa dela não é perto. Isso aí é um adjetivo possessivo ou um pronome objeto? E aí, me responde. Pensa aí um pouquinho. A resposta é um adjetivo possessivo. Her house, a casa dela, a casa pertence a ela. Agora olha essa, I don't need her. I don't need her. Eu não preciso dela. E nesse caso, adjetivo possessivo ou pronome objeto? Claramente aqui não tem posse nenhuma. I need her. Eu preciso dela. Eu só mencionei ela depois do verbo need, então eu tive que usar um object pronoun, um pronome objeto. Vamos para uma frase aqui um pouquinho maior que pode gerar mais confusão. I have some sneakers, but I don't like there. I have some sneakers, but I don't like there. E aí, essa frase está certa ou errada? Eu tenho alguns tênis, mas eu não gosto deles. E eu falei em inglês, I have some sneakers, but I don't like there. Responde aí, certo ou errado? Coloca nos comentários se você acertou aqui essa pergunta. A resposta é, a frase está errada, porque não tem posse. I don't like there. O certo seria, I don't like them. É simplesmente, eu não gosto deles. Estou mencionando os sneakers depois de verbo. I don't like them. Então coloca na cabeça de uma vez por todas. Segunda coluna é posse, terceira coluna só estou mencionando o sujeito depois de verbo ou preposição. Se você quiser baixar essa tabelinha para consultar, eu vou botar aqui no primeiro link da descrição o meu blog, onde esse vídeo aqui está em forma de artigo escrito e a imagem da tabelinha tá lá, é só você baixar. E logicamente, se o vídeo foi útil para você, se inscreva no canal porque tem dica de inglês toda semana. Até!